Olá, hoje no Além das Montanhas nós vamos falar da importância de um trabalho para o qual muitos de nós não damos a importância devida, assim como para o lixo que nós produzimos, que é uma ameaça para o meio ambiente e para as nossas vidas. É o trabalho dos catadores de coleta e reciclagem do que nós descartamos e que é valorizado pelo programa Lixo e Cidadania, do qual o Ministério Público de Minas Gerais participa. Para falar sobre isso, nós convidamos a promotora de justiça Shirley Machado. Ela é coordenadora regional de inclusão e mobilização sociais do Ministério Público de Minas. Ao meu lado está a Marcela Nunes Cordeiro Costa. Ela é historiadora da CIMOS, aqui do Ministério Público de Minas Gerais, pesquisadora da área de economia solidária. E também conosco está a Silvana Maria Leal de Assis, presidente da Copersole, que é a Cooperativa Solidária dos Recicladores e Grupos Produtivos do Barreiro e Região. Muito obrigada pelas presenças de vocês aqui hoje na TV MP. Bom, para começar, eu queria citar aqui alguns dados que eu acho que ilustram bem esse cenário, né? Hoje, dos mais de 82 milhões de toneladas de lixo produzidos no Brasil por ano, só pouco mais de 2% são reciclados. É um dado do Plano Nacional de Resíduos Sólidos, que levou 12 anos para ficar pronto, foi publicado em abril deste ano. E em Belo Horizonte são geradas por dia cerca de 2.800 toneladas de resíduos sólidos, que dá 400 caminhões cheios de lixo, né? São dados da prefeitura. E dos mais 480 bairros de Belo Horizonte, só 82 recebem caminhões da coleta seletiva de lixo, que levam esse material recolhido para as associações cooperativas de reaproveitamento de materiais recicláveis, como a cooperativa da qual faz parte a Silvana. Silvana, eu queria que você contasse para a gente como é que é esse trabalho, como é que ele começou, tem quanto tempo? Então, o nosso trabalho começou lá em 2003, né, fazendo a coleta na rua com carrinho, e a gente tinha muita dificuldade, porque a gente não tinha ainda uma estrutura, né? E aí, através, né, de vários parceiros que a gente teve, hoje a gente está num galpão, né? E a gente tem que contar mesmo com a ajuda de todos nós para fazer, né? É um trabalho de várias mãos envolvidas. E o programa Lixo e Cidadania, ele tem dado, assim, uma sustentabilidade muito grande para nós, né? Hoje a gente conta com a ajuda da CIMOS, da SEMAD, da CEDESE, do Ministério do Trabalho e da ANCAT. Isso tem feito a diferença no nosso trabalho de catadores e catadoras de materiais recicláveis. Quando vocês começaram há 22 anos, eram quantos? Lá atrás nós começamos, nós éramos 30 mulheres, a gente tinha um sonho de criar um negócio para nós, né, onde a gente podia dar vida melhor para os nossos filhos. Só que quando a gente começou a fazer esse trabalho, não tinha maquinário nem nada. A gente começou primeiro com a vassoura PET e a gente viu que era importante ter as parcerias e foi aí que a gente começou a caminhar para ter uma sustentabilidade, né, para a gente continuar esse tão sonhado projeto nosso. Hoje vocês têm um galpão, né, que fica na região de atuação da cooperativa. Sim. São quantos catadores? Hoje nós estamos em 60 cooperados, né, na cooperativa. A gente faz aí um trabalho bem bacana dentro do município de Belo Horizonte, né, e nós temos hoje uma linha aí da gente trazer os catadores informais também, né? A gente começou esse namoro, mas a gente quer trazer para dar dignidade, autoestima e uma qualidade de vida para todos nós. Marcela, são quantas cooperativas como essa da Silvana e quantos catadores vocês estimam que tem em Belo Horizonte? Certo. Dados também do Plano Nacional de Resíduos Sólidos estimam que há cerca de aproximadamente 1.100 associações e cooperativas no Brasil. Em Minas Gerais, cerca de 160 associações cooperativas. E também os dados do plano dizem que parte, né, desses catadores estão organizados, então cerca de 30 mil
catadores e catadoras estão compondo essas organizações, mas há uma estimativa do Movimento Nacional de Catadores que atualmente existem em torno de 800 mil catadores e catadoras no Brasil. Então a gente está falando aí de um universo de muitos catadores que ainda estão nessa situação que a Silvana mencionou, da informalidade, enfrentando condições de pouca dignidade e vulnerabilidade do trabalho. Além dessa situação, né, a gente já tem catadores organizados em cooperativas, a gente tem os catadores informais, como a Silvana citou, e a gente tem gente que ainda vive de lixão. Exatamente. Né? No Brasil a gente ainda tem lixões ativos. Exatamente. Há uma estimativa que mais de 50% dos municípios brasileiros ainda não têm seus sistemas de destinação e disposição final aí de resíduos sólidos adequados. Então aí, né, dispõe de lixões ou de aterros controlados. Muitos deles a gente tem encontrado pessoas trabalhando aí na catação de materiais recicláveis, que eu considero talvez uma das situações mais vulneráveis e precárias assim de trabalho que eu consigo assim considerar. Doutora Shirley, com a quantidade de lixo que a gente produz, né? Já é um consenso de que a gente precisa de ações coordenadas entre Estado, cooperativas, catadores, para a gente resolver essa destinação do nosso lixo? Laura, primeiro cumprimentar, né, minhas colegas de bancada, um prazer estar aqui com vocês. Eu acho que a gente tem um desafio muito grande como nação de implementar algo que já é um consenso não só aqui, no mundo, né, de que a gente precisa evitar que a gente se aproprie dos recursos naturais de uma forma muito mais agressiva do que a natureza dá conta de recompor. E mais do que isso, né, a gente gera muito resíduo, né, nós somos uma sociedade que consome muito e a gente não tem ainda, né, você mencionou que a gente recicla 2% do que a gente gera. Então a gente enterra 98% do que a gente gera. E aí tem um outro dado que fala, né, desses 2% que a gente recicla, que é muito baixo, essa reciclagem é feita em 90% dos casos por catadores como a Silvana e catadoras. Então assim, a gente está falando de uma atividade que ela é fundamental. A gente está falando que a reciclagem dentro da destinação adequada dos resíduos é uma etapa que precisa ser cumprida. Então não basta só reutilizar, né? Não basta só eu ter a destinação adequada, é importante que não tenham lixões, claro que é importante, a gente está falando de um sistema, né, que precisa funcionar em todas as suas etapas, mas a reciclagem é uma etapa importante. Então eu também cheguei a ver uma estimativa de que cerca de 80 bilhões de reais poderiam ser gerados com esse material por ano em benefício das pessoas se ele fosse reciclado. Então a gente está enterrando dinheiro. É isso que a gente faz. A gente compromete o meio ambiente com isso, porque a gente sabe que demora, né, talvez séculos para que algum desses materiais se decomponham. E a gente está evitando que isso volte para o ciclo produtivo da indústria e que evite que esses recursos sejam tirados da natureza. Então, eu acho que é uma realidade dura em 2022 a gente falar que tem famílias, né? A gente tem uma categoria profissional que são os catadores e catadoras, né? Reconhecidos como uma categoria profissional, né? Que prestam um serviço ambiental, né? Que precisa ser reconhecido pelos municípios e por nós todos como sociedade, porque são eles que fazem a reciclagem, né? Mas a gente ainda tem, assim, pouca estrutura para que isso aconteça, né? A gente tem ainda uma destinação que vai, na sua grande maioria, como está falando, 50% dos municípios do Brasil ainda destinam de forma inadequada. Então a gente precisa dar um passo muito grande, é uma situação complexa, né? A gente está falando de cadeias produtivas, por exemplo, que envolvem uma exploração, inclusive, dos catadores muitas vezes, né? Que não são organizados, que às vezes vendem para atravessadores a um preço muito baixo, né? São pessoas que, em sua maioria, ainda trabalham em condições indignas. Tem uma série de questões ainda de políticas públicas que não os alcançam, como questões envolvendo saúde mental. A gente tem, né, relatos também, por exemplo, catadores que estão em situação de rua e que às vezes tem uma série de questões de saúde mental que as políticas públicas não chegam até eles. Então eles não conseguem ter acesso a um tratamento, algo que, quanto menos moradia. Então acho que a gente está falando ainda assim, de um passo grande que a gente precisa dar para aumentar a quantidade de material que a gente recicla, compreendendo, né, como a própria Política Nacional dos Resíduos Sólidos fala,
que esse material ele precisa ser compreendido, né, os resíduos sólidos, na sua dimensão econômica, na sua dimensão social. Ele compreendido como algo que gera renda, emprego e renda. É assim que a gente tem que olhar. Por isso que até o termo lixo, ele é questionável por alguns catadores, porque ele fala, o que você chama de lixo, né, a dona Geralda Dasmari fala isso, eu chamo de emprego e renda. Então, é um olhar diferente que os catadores têm, que eu acho que é muito mais evoluído do que nós temos como consumidores, né? E todos somos responsáveis pela gestão compartilhada dos resíduos, né? A gente tem que ter esse compromisso como sociedade de separar o nosso material, a gente tem que ter o compromisso de saber para onde que eu estou entregando, se não tem um catador, para onde eu vou achar que eu vou conseguir fazer essa entrega, né? Porque a gente precisa, né, cada um de nós ter uma mudança de postura para que a gente mude como sociedade, né? E claro que os governos têm o seu compromisso, as cooperativas fazem o seu trabalho, né? Uma das diretrizes do trabalho do programa Lixo e Cidadania é que essas cooperativas e associações sejam contratadas para que haja uma remuneração por esse serviço ambiental, né? Porque muitas vezes elas não oferem renda dessa atividade, de uma renda digna. Então a gente entende que tem que ter uma contraprestação, já que elas estão prestando um serviço público de reciclagem que o município não consegue fazer muitas vezes. Então acho que a gente também trabalha com essa perspectiva, né, de garantir essa contratação também. Silvana, me conta, como é que esse trabalho, o que esse trabalho trouxe para a sua vida? Né? Como é que você vivia antes da cooperativa ser criada? Então, eu acho que é tantos desafios. Eu venho de uma luta pela moradia. E mudando para minha casa, com várias outras mulheres, né, a gente viu a necessidade de criar um negócio. E aí, quando a gente se vê hoje, né, como nós hoje temos uma profissão. Nós somos catadoras de materiais recicláveis, onde nesse negócio, quando a gente se vê hoje fazendo esse trabalho, né, um trabalho que eu estou ajudando o meio ambiente, um trabalho que a gente está ajudando o nosso planeta, um trabalho que a gente viu que é possível a gente gerar trabalho e renda. Com esse trabalho a gente trouxe várias pessoas junto com a gente, né? Eu acho que é muito importante a gente criar dentro do município o programa Lixo e Cidadania, porque só assim a gente vai fortalecer, né, discutindo as nossas políticas públicas, né, trazendo aí todos os nossos parceiros para a gente ver, porque é muito triste quando a gente chega nos municípios e a gente vê nós catadores trabalhando no lixão, né, e a gente vê muitos municípios chamar a prefeitura mesmo para conversar, né, para ver a importância disso. Hoje isso está gerando trabalho e renda. Para quantos trabalhadores, né? Hoje desse material que todo mundo descarta, né, de forma, não quero saber, eu estou sustentando os meus filhos, eu estou dando vida digna para minha casa, para minha família. Eu, assim, hoje eu tenho orgulho de ver minhas filhas, quando eu comecei esse trabalho, as minhas filhas eram pequenas, hoje elas estão fazendo faculdade. Então, com grande emoção, gente, desse material, que todo mundo acha que não é nada, é um material que eu levo para é sustento da minha casa, sabe? É um trabalho que gerou renda para mim, é um trabalho que me deu dignidade, é um trabalho que, assim, eu tenho orgulho de fazer, de passar nessa cidade e falar, eu sou catadora de materiais recicláveis. Vocês hoje fazem uma parceria com a prefeitura que cede os veículos para vocês fazerem a coleta. Sim, hoje a gente faz a implantação, faz a prestação de serviço dentro do município de Belo Horizonte, né? São 5 cooperativas dentro de Belo Horizonte. A gente planejou isso e é destinado para essas cooperativas, né? E a gente tem o nosso motorista, a guarnição, é nós que fazemos, mas os caminhões são da prefeitura. Quando vocês buscam o lixo que as pessoas separaram, o que vocês observam que está sendo feito? As pessoas estão sabendo dar o destino correto a esse lixo que pode ser reciclado? Então, primeiro que a gente busca o reciclável, né? E aí a gente faz essa mobilização mostrando para todos a importância de estar separando o reciclável.
Quando a gente fala do reciclável, a gente tem que entender que ele é vários, né? É vários tipos de plástico, é vários tipos de papel, é metal, é vidro. Isso tudo é destinado às cooperativas e a gente vai destinar de forma correta, com responsabilidade, né? Nós, catadores, nós temos feito o trabalho com precisão, com responsabilidade. A gente vai para as ruas fazer o porta a porta, falar da importância de cada um separar, né? Mostrar para eles o valor que tem cada plástico. Hoje, para a gente ter ideia, o plástico ele tem nome, né? É o PAD, é o PP, é o PET. Então, assim, é o papel misto, é o papel branco, é o papelão. Então, assim, a gente identifica cada um na sua cadeia, né? Para fazer essa roda de produção na cadeia produtiva. E isso está circulando, né? Dentro. Então, é importante a gente criar esses programas, o programa Fórum Cidadania, porque aí nós vamos discutir a importância da implantação da coleta seletiva, a nossa melhoria na nossa infraestrutura, nós vamos aí buscar os catadores para fazer prestação de serviço, e é só juntos que a gente vai discutir isso, né? Elaborar planos. Os desafios são muitos, mas não vamos pensar que juntos nós somos capazes de fazer uma coisa bacana. Já evoluiu bastante, né? Para a criação de cooperativas que cobrem a cidade inteira, né? Cada uma na sua região. Sim. Quantas são? Quais são exatamente? Então, aqui no Barreiro nós temos 2 cooperativas, né? Copemar e Copesole. Na Pampulha a gente tem a Comarp. A gente tem uma agora, a Sócia-Reciclo, que foi para a cidade industrial. E tem a Copesol Leste, que fica na região... na leste, né? Na regional leste. Ok, muito obrigada. Daqui a pouquinho, no próximo bloco, então a gente vai falar mais sobre esse programa, sobre o Fórum Permanente Lixo e Cidadania. Aguarde que a gente volta já. TVMP, em todo lugar, ao seu lado. Realização Ministério Público de Minas Gerais. Siga a gente nas redes sociais e procure por MPMG Oficial. Para mais informações, acesse mpmg.mp.br. Estamos de volta com Além das Montanhas e vamos falar do trabalho do Ministério Público de Minas no programa Lixo e Cidadania. Marcela, conta pra gente como é que tem sido o trabalho da CIMOS. Bom, desde o ano passado, meados de fevereiro de 2021, o Ministério Público de Minas Gerais, pela CIMOS e pelo CAOMA, a gente assinou um termo de cooperação técnica com a CEMAD, a CEDESE, com testemunho da ANCAT, que é a Associação Nacional de Catadores e Catadoras de Materiais Recicláveis, e mais recentemente nós temos como partícipe dessa parceria aí o Ministério Público do Trabalho. Essa iniciativa, ela tinha o objetivo de articular parceiros, inicialmente, em prol dos direitos fundamentais dos catadores e catadoras de materiais recicláveis, porque os catadores e catadoras são detentores de direitos específicos. Eu posso citar aqui, né, como marco dos direitos dos catadores e catadoras, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que traz diretrizes para a inclusão dos catadores e catadoras nos sistemas de coleta seletiva de materiais recicláveis. Então, a partir dessa parceria, nós intitulamos aí esse termo de cooperação o Programa Lixo e Cidadania, e esses conjuntos de parceiros a gente tem buscado realizar ações de uma forma articulada, buscar também ampliar essa rede envolvendo municípios. Então nós temos 64 municípios em que vamos atuar. Inicialmente já tem uma lista aí de outros 15 que estão também querendo receber o programa Lixo e Cidadania. E toda a perspectiva da atuação é através de projeto social, é através da cooperação. A gente busca envolver os atores locais em cada município que a gente chega, dialogar para pensar políticas públicas, para pensar ações e estratégias para efetivar esses direitos garantidos aí dos catadores e catadoras, para que essas pessoas possam estar integradas, incluídas na coleta seletiva e poder fazer seu trabalho com maior dignidade, com infraestrutura adequada. Então é isso.
Doutora Sheila, me conta da parceria com o Ministério Público do Trabalho, né, para essa cooperação, né, em prol dos catadores. Como é que vai ser? Eu queria só reforçar um pouquinho do que a Marcela falou, que é assim, a gente falou que 90% da reciclagem hoje é feita pelos catadores. E apesar disso, eles vivem numa situação de muita vulnerabilidade, né? Então, eles prestam um serviço ambiental e ainda, como foi dito, eles estão em situação de lixão, às vezes estão em situação de rua ou às vezes não conseguem renda digna com essa atividade. Então, eu acho que a partir desse histórico de vulnerabilidade, né, a CIMUS buscou se organizar junto com o CAUMA também e os órgãos que a Marcela mencionou, para que a gente tenha um pouco mais de... O CAUMA trabalha com o meio ambiente, Sim, né? E a CIMUS com a inclusão social, exatamente. Para que a gente possa, né, e junto com os órgãos de Estado, né, entendendo que é uma política pública, que tem uma corresponsabilidade também, seja do município, do Estado, para que a gente tenha condições melhor de trabalho, entendendo a complexidade do tema. Então, a gente teria um caminho simples, que seria uma possibilidade de atuação do Ministério Público através dos instrumentos tradicionais, ou vamos colocar assim, né? Demandistas, né? Às vezes uma ação civil pública, às vezes um acordo. Só que a gente sabe que os municípios enfrentam dificuldades em cadastrar os catadores não associados, em remunerar de forma adequada as cooperativas, em implantar a coleta seletiva, fazer uma educação ambiental. São muitas tarefas e às vezes o município não tem esse conhecimento. A gente está falando de municípios às vezes muito pequenos. Quando a gente se alia, né, esse termo de parceria, né, dizer para as pessoas, né, para essas instituições, vamos juntos pensar, né, porque o Ministério Público trabalha com indução de política pública. Vamos ver junto com o município como que a gente pode colaborar. Então, na verdade, a gente sai criando redes locais para além desses parceiros. Então, pode ser que no município tenha uma universidade. Recentemente, a gente fez uma parceria com o Projeto Rondon. Então, eles foram em 2 municípios com 30 estudantes, 15 em cada município. Passaram 15 dias fazendo mobilização social, indo nos próprios galpões, fazendo a reciclagem, fazendo um diagnóstico da condição da coleta seletiva. Então, a gente vai fazendo parcerias para ter mais potência desse trabalho. Inclusive, agora, nós fizemos, né, com a SEAT um credenciamento para trazer técnicos fora do Ministério Público, custeados com recurso do fundo do Ministério Público, que vão auxiliar o programa Lixo e Cidadania para que a gente consiga atender todos esses municípios. Um dos parceiros que chegou, né, de uma forma assim muito feliz para todos nós é o Ministério Público do Trabalho, porque ele vem com esse olhar, né, de garantir as condições dignas, de ver toda essa questão da segurança. E o Ministério Público do Trabalho ele já tem um histórico de trabalhos preventivos com a educação ambiental, então ele tem um projeto que trabalha com as escolas, ele tem um desenvolvimento de cartilha que ele está dispondo para aqueles municípios que a gente estão incluídos no programa Lixo e Cidadania. Que é para conscientização, sim, educação. Eles trabalham com uma premiação para as escolas, né? Além da possibilidade de reversão de multas fixadas pelo Ministério Público do Trabalho para esses municípios, né? Então a gente tem cada parceiro que chega, né? A gente soma muito com o trabalho, né? E também quero dizer que toda essa articulação, né? Ela dentro do município, a arena em que isso acontece chama esse Fórum Lixo e Cidadania. Né? Então a gente tem assim, um dos eixos do trabalho é uma construção colaborativa, democrática dessas medidas. E para isso os catadores eles têm preponderância, né? Os catadores e catadoras. Então no Fórum Lixo e Cidadania acontece algo que às vezes não acontece ou não aconteceria se esse espaço não fosse criado, que os catadores terem a voz que precisam ter, dizerem para o agente público, né, olha, a gente está precisando disso, a nossa realidade está assim. Então, a gente respeita o que a diretriz da política nacional fala, né, de que eles precisam estar incluídos nessa gestão do resíduo. E, né, vou repetir também o que disse uma catadora para mim, agora eu não lembro quem, né, falou, olha, quem entende de reciclagem é a gente, né, então a gente respeita muito isso, essa sabedoria, esse conhecimento que os catadores e catadoras têm sobre, desde toda a reciclagem em si, de qual material vai e tudo mais, mas essa própria dinâmica do que pode funcionar ou não, porque cada realidade é uma, a gente enfrenta esse desafio no Lixo e Cidadania, né, a gente não chega nos municípios com uma receita de bolo, né, a gente chega lá justamente, né, com muito respeito aos municípios através de um projeto social que a gente pergunta se eles querem aderir,
né? E aí a gente chega buscando, a partir desse espaço democrático, pensar juntos quais medidas a gente pode implementar, né? E às vezes a gente vê que numa reunião, a partir do momento, né, que se consegue, né, dar voz para esses catadores, uma mudança é feita, né? Dou um exemplo do primeiro município que a gente atuou, que foi nosso piloto, né, que a gente chegou numa realidade em que as catadoras não tinham banheiro, não tinham água, não tinham pia, viviam assim numa condição muito degradante, né? E na primeira reunião o município se dispôs, não, nós vamos fazer, né? Então, acho que quando os municípios sentem também... Qual foi o município? Bom Jesus do Amparo, Bom Jesus do Amparo, né? E quando a gente volta no mês seguinte pro Fórum Lixo e Cidadania, né? As catadoras já estavam numa situação diferente e hoje elas estão num galpão, né, no galpão delas. Então a gente viu, né, foi um projeto que já tem um ano, né, já fez um ano, mas num mês a gente conseguiu ver, né, e o município tem se mostrado muito compromissado também com essas atividades. E também, eventualmente, né, embora o projeto não tenha recursos específicos para isso, né, porque é um programa, né, que o Ministério Público participa, então não tem essa previsão, mas a gente tem encaminhado, né, os municípios têm encaminhado alguns pedidos de apoio para o fundo do Ministério Público, especial do Ministério Público, né? Então a gente já tem também uma experiência de, por exemplo, custeio de caminhões, né? Com recursos do FUNEMP destinado para essas associações cooperativas. Marcela, as promotorias, a pergunta pode ser para as duas, né? As promotorias, então, atuam junto às prefeituras das comarcas, né? Exatamente, né? Toda a atuação da Simos parte aí desse princípio aí que a promotoria adere ao programa, manifesta seu interesse, a gente presta apoio e logo a gente instaura então o Fórum de Cidadania no território e a promotoria tem sido, né, a maior parte, né, das promotorias tem sido muito ativas e muito protagonistas, tem pautado, né, tem participado ativamente de toda a atuação do programa. Silvana, me conta, você falou do fórum, né, da importância de participar do fórum, né? O que vocês têm levado ao fórum, das dificuldades que vocês enfrentam? Então, o fórum é um espaço, né, que a gente tem autonomia de voz, né, de colocar nossas demandas, da gente construir juntos, né, ouvindo nossos gestores, agora com o apoio da Simos, do Ministério do Trabalho, da CEDES, da CEMAD, né? A gente vai construindo isso junto. Então isso dá um diferenciado. E o que tem assim feito a diferença é que a gente tem feito umas rodas de conversa muito bacanas, sabe? A gente constrói isso tudo junto, a gente não fala tudo aquilo que a gente sente e a gente fala com o coração, sabe? A gente nesse mundo nosso, nós não tivemos direito de estudar porque a gente teve cuidar, ajudar nossos pais nas lidas, nas coisas, mas a gente tem um saber que brota dentro da gente, que nasce dentro da gente, sabe? Então a gente junto nesses espaços, a gente tem colocado, nós catadores, nós temos um trabalho muito árduo, sabe? E às vezes muito insalubre mesmo, mas a gente tem uma vontade tão grande de vencer e quando a gente traz as pessoas certas, né? E está nos espaços certos, que a gente pode colocar as demandas. E a gente vê que a gente vai conseguir construir uma coisa que vai ser beneficiar todos nós. Nós somos trabalhadores mais vulneráveis nesse país, assim, que nós estamos mostrando para todo mundo a importância, a relevância desse trabalho. Mas tem horas que, se não fosse essas pessoas, né, que vestem a nossa camisa, que quer escutar a gente não teria avançado tanto que a gente avançou. Então é importante, a gente acha que tem que ter esse espaço de articulação política para junto a gente construir políticas públicas, mostrar a relevância que é o nosso trabalho. O que pode melhorar ainda no trabalho de vocês? Nós temos aí um desafio que a gente acha muito pertinente, que é nós ganhar pela nossa triagem, né? Isso a gente vem discutindo e a gente ainda não conseguiu avançar, né? Mas a gente tem, né, assim, fé que a gente vai conseguir. Como é que vocês são remunerados? Então, só pela venda? Só pela venda. Que e a gente tem uma gravadora que esse material ele não tem um valor, né, palpável, ele é muito oscilante, né?
A gente trabalha muito, mas quando você vai vender, tem essa mão de obra que ela é muito, né? E aí, quando você vai vender, muitas vezes ele não é tão viável pelo trabalho que a gente tem com esse processamento desse material. Mas hoje a gente está melhorando algumas coisas, né? Essa prestação de serviço, ela ainda tem muita coisa que tem que melhorar, mas foi uma coisa que nos ajudou muito, porque agora nós rodamos a cidade, nós mostramos para essa população a importância de se separar o reciclável, aonde que está indo, quem são essas pessoas que estão sendo remuneradas com esse trabalho, né? Então, isso é importante para o nosso município. Se a gente mostrar isso, conseguir, né, que todo mundo agrega essa coisa, a gente vai conseguir. É desafios, como tudo na vida da gente. Isso mesmo. Doutora Shirley, há soluções para isso? Né? Porque é devido, né? É um serviço prestado. Essa questão da remuneração pela triagem, como é que há propostas já lançadas no fórum? Isso está sendo pensado, né? O município tem dialogado, inclusive tem visitado até outros municípios que fazem essa remuneração, né? A gente tem em Minas aqui bons exemplos? A gente tem alguns exemplos. E o município parece que está fazendo contato sobre isso, né? Já tem, inclusive, o próprio contrato, né, com as associações cooperativas desse ano foi discutido no fórum. E o próximo, né, para justamente... Sabe me dizer que municípios já tem essa remuneração? Eu tenho informação de que Contagem tem essa remuneração, mas eu não conheço o contrato, né? Eu soube essa informação até pelo próprio município, né? E é um desafio... Realmente é um desafio grande, né? A gente tem, por exemplo, os catadores não associados. E aí eu tenho um dado da Pastoral, que trabalha com as pessoas em situação de rua, de que 5 catadores não associados do centro de Belo Horizonte, em 6 meses, eles coletaram e venderam 50 toneladas de material reciclado para a Asmari, porque a Asmari, né, é uma das associações que tem um capital de giro para comprar diretamente desses catadores ao mesmo preço que ela remunera os seus associados. Então, olha como a gente precisa avançar, né? Esses catadores que também estão, né, numa situação de não ter nenhum suporte de uma associação e uma cooperativa, fazem um trabalho que é um serviço ambiental e são remunerados estritamente pelo valor dos produtos que às vezes é muito baixo, né? Então, isso também está sendo pensado, né, em como possibilitar que essa triagem, né, seja para as cooperativas, seja para esses catadores informais, seja também remunerada, né, para a gente ter um tratamento justo disso. Então, alguns municípios a gente já tem o fórum, né, de cidadania, Belo Horizonte já tem um fórum muito antigo, eu não sei de que ano, Silvana, né, mais de 20 anos? Sim, sim. Mais de 20 anos. Nesses 20 anos, Marcela, de fórum, o que isso possibilitou, né, de avanço? Eu, pessoalmente, tem pouco mais de 1 ano que eu tenho acompanhado o fórum, né, a CIMOS, com o programa Lista Cidadania, chega para fortalecer esse espaço aí de debate e participação, mas por esse acompanhamento e também porque a gente fez a visita técnica de diagnóstico, a gente visitou todos os galpões, das 7 cooperativas e associações aqui de Belo Horizonte. Então, o próprio fato de hoje elas serem contratadas, reconhecidas aí formalmente como prestadoras e prestadores de serviços, né? Os catadores hoje são prestadores de serviço formalmente para o município de Belo Horizonte, é uma conquista, há sim o que melhorar, o que aprimorar no contrato, mas já foi uma grande conquista para os catadores, para as catadoras. Nós já temos, então, galpões, que são galpões próprios, que já são de propriedade aí, né, do município, cedidos aí por tempo, inclusive, indeterminado, para várias associações cooperativas com infraestrutura adequada. Né? Vou dar exemplo da própria Copersol, que começou sem prensa, sem os equipamentos adequados, hoje já tem acesso a esses equipamentos. Então, muito se avançou em Belo Horizonte nesse sentido. Então, as cooperativas já estão aí contribuindo diretamente com a coleta seletiva, integradas a esse sistema de coleta seletiva. E há planos, né? Assim, na minha avaliação, Belo Horizonte já tem seu plano de gestão integrada de resíduos sólidos, com metas claras, né? Já tem projetos muito claros e
organizados para que essa coleta seletiva se amplie no município e que possa cada vez mais aí garantir condições dignas para os catadores e para as catadoras. E outras cidades estão na mesma condição em Minas? Sim, a gente tem experiências muito bem sucedidas, né? Vou dar exemplo das que a gente tem passado, exemplos muito positivos aqui na região metropolitana, Nova União, que é um município de pequeníssimo porte, né? Mas que já cobre aí em 100% da sua totalidade aí do perímetro urbano, dispõe de coleta seletiva. A gente tem a Coperte aqui de Itaúna, que também é um exemplo muito bem sucedido, Lagoa Santa, que o município aí, né, que a gestão municipal, em parceria com os catadores e catadoras, também estão cobrindo aí 100% do município com a coleta seletiva, e a gente vê que nesses locais os catadores também têm uma infraestrutura adequada, já têm acesso a condições dignas de trabalho, estão sendo remunerados, né, e prestam serviços para os municípios. Então a gente pode dizer de várias experiências, mas essas são algumas das que a gente está acompanhando aí no âmbito do programa Lei de Cidadania. Joia! Nós vamos para mais um intervalo e voltamos para falar sobre a conscientização das pessoas, da sociedade em geral, para a destinação do lixo correta. Aguarde! TV MP, em todo lugar, ao seu lado. Realização: Ministério Público de Minas Gerais. Neste último bloco do Além das Montanhas, vamos falar então sobre a importância da conscientização e educação da sociedade para colaborar nesse trabalho de coleta seletiva e o trabalho dos catadores. Silvana, eu queria que você explicasse para a gente qual que é a destinação correta desse lixo que pode ser reciclado. O que as pessoas devem fazer em casa na hora de separar o lixo? Então, é importante que todos nós, dentro de casa, já tem 2 recipientes, né, para a gente colocar o material, né? Um para colocar o resíduo que é molhado, né? Então a gente vai colocar num recipiente diferenciado e a gente vai colocar o reciclável no outro. Pensando que o reciclável, a gente não precisa separar ele. A gente pode colocar ele todo junto, né? Papel, plástico, pode vidro. colocar. Porque chegando na cooperativa, o caminhão vai coletar, chegando na cooperativa, vai acontecer a separação. Então a gente fica muito preocupado, mas como que eu vou separar na minha casa e como é que vai ser isso? Então essa questão é só a gente mesmo colocar tudo junto, né? É importante pensar assim, eu tenho que lavar? Se tiver como lavar, vai nos ajudar muito, mas nem sempre a pessoa não tem esse hábito de vai falar que vai gastar água, enfim, tem umas falas assim, meia coisa, né? É desafios mesmo. Uma lata de molho, isso. Uma garrafa de iogurte. Igual, a gente pensa assim... É bom que as pessoas lavem, né? Sim, já deixa é importante. Mas a gente tem que ver também a precisão de cada um, né? A educação ambiental, ela é precisa para nós todos, né? É importante para nós todos, né? Então, assim, é colocar cada um no seu resíduo, respeitando o dia da coleta, né? E também, quando eu falo assim, mas na minha rua não passa o caminhão, né? Porque na cidade de Belo Horizonte nem todas... a gente estava falando. Não se expandiu ainda em todas. E tantos bairros, só em 82 que tem coleta. Então, assim, e nós sempre nós fazemos a mobilização hoje porta a porta, de conversar onde o nosso caminhão passa, e a gente vai conversando, né? Essa questão de como fazer essa separação e tudo. Mas é importante que todo mundo coloque, respeite o dia que o caminhão passa, e ele vai ser destinado a uma cooperativa dentro de Belo Horizonte, que já tem o trabalho da contratação. Onde o caminhão da coleta seletiva não passa, a pessoa pode juntar aquele lixo ali que pode ser reciclado e levar para alguns pontos de coleta. Onde que tem em Belo Horizonte? São muitos pontos? Vocês passam por eles todos com o caminhão? Tem alguns pontos, sim, dentro de Belo Horizonte. Eu não vou ser precisa, assim, aonde eles estão. Mas no site da prefeitura tem. Né? Aí tem essas informações todas, né? E a gente pode procurar. Lembrando que a Asmari está no centro, né?
Asmari tem uma história dentro de Belo Horizonte, né? Eu tenho, assim, orgulho de falar da Asmari porque ela foi uma das primeiras que nos capacitou para conhecer o material reciclável, né? Então, eu tenho, assim, historicamente, orgulho de falar e citar o nome, né? Então, assim, a gente pode deixar nos lugares... Pode levar direto para Asmari ou para a cooperativa e também mesmo. uma cooperativa mais próxima, né? A gente pode destinar também para uma cooperativa. Então, gente, é só entrar no site da prefeitura para saber onde ficam, né? Onde fica Asmari, onde fica cada uma dessas cooperativas, ou os pontos de coleta, né? Mais próximos de onde as pessoas moram, se não tem a coleta seletiva no bairro. Doutora Shirley, me fala do trabalho de conscientização. O Ministério trabalha nisso também, de educação, material para orientação da população, nas escolas, né? Como você tinha falado. Um dos eixos do Lixo e Cidadania é trabalhar a educação ambiental, né? A gente sabe que se não tiver uma mudança de cultura, né, das pessoas para compreender que essa reciclagem precisa ser feita, essa separação precisa ser feita, toda a cadeia depois, né, pode ser comprometida, né? Primeiro que esse material pode ir para uma destinação errada, pode ser que às vezes contamine, né? Então tem uma informação, né, de que se eu misturar ali os materiais, pode ser que eu contamine e perca aquele material que é reciclável, né? Você mencionou sobre os pontos verdes, né? A gente tem aqui em Belo Horizonte e mostra a importância da educação ambiental, que às vezes as pessoas destinam animais mortos para esses pontos verdes. E aí contamina todo aquele material. Então a gente precisa de realmente envolver as escolas. E aí se perde o material reciclável. Então envolver as escolas, né, envolver todos nós, né, como sociedade. Isso que a Silvana traz, né, de que os próprios catadores fazem essa mobilização, né? A gente tem essa informação de que é uma das formas mais eficientes de se fazer essa mobilização, né? Que é quando, isso que a Silvana nos traz, né, de uma forma muito emocionada, que é falar, olha, eu preciso desse material para trazer dignidade para minha família. Isso nos toca a todos e precisa nos tocar, de que esse material, assim, ele tem esse potencial de colocar alimento na mesa de uma pessoa, então eu tenho que ter esse compromisso, né, de que uma ação simples que eu faça modifica muito a vida de uma pessoa, né? A gente tem hoje um aplicativo também, né, chamado Cataqui, que você pode buscar, identificar um catador também que esteja na sua redondeza, né, para você fazer essa destinação. Então, existem algumas possibilidades que também exigem de nós essa postura proativa, né, como cidadãos, de buscar fazer essa destinação, né, enquanto ainda não se tem uma cobertura de 100%, né, dos municípios, né? Então, acho que é um desafio de todos nós. Precisamos, assim, ter essa compreensão. Acho que, lembrando, né, do Baldwin, quando ele falava que a espaçonave terra, né? De que a gente está numa espaçonave e que a gente tem recursos limitados, né? A gente até hoje não tem uma condição de pegar uma nave aqui para um outro lugar. Isso, pelo menos, hoje não é possível. Ou seja, eu preciso viver e conviver com os recursos que eu tenho disponíveis. Então, essa economia, né, que ele chama de economia do cowboy, em que eu acho que sempre vai ter uma outra fronteira a ser explorada, vai ter sempre uma outra fonte de recursos a ser explorada, ela precisa ser substituída pela economia do astronauta, né, em que eu tenho, assim, recursos ali limitados e que eu tenho que administrar, né? Então, a gente precisa mudar essa cultura também, né? E eu acho que o programa Lixo e Cidadania, ele traz, né, essa perspectiva de, através da educação e através da inclusão dos catadores, para justamente fazer essa mobilização também, a gente possa fomentar, né, junto com os atores. As secretarias de educação dos municípios, elas são parceiras nesse trabalho, né, e elas vêm com ideias e propostas justamente para levar isso também, né, para os currículos escolares, que a gente possa ter essa reflexão vinda, né, das gerações futuras. É o cuidado com o lixo que a gente produz e também depois que produz, né, a separação, né, porque o que a gente estava falando, que o que não é reciclável, que vai ajudar, né, a Silvana e outros tantos catadores, vai ser levado para um aterro, né, nas condições melhores, mas muitas vezes é destinado para lixões que ainda estão ativos
né, em tantas cidades. A gente tem aqui um dado da Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais, que aponta que há mais de 3.000 lixões ainda ativos no Brasil, né? 40% do lixo produzido por nós, no nosso país, está sendo descartado nesses lixões, né? Mais de 30 milhões de toneladas por ano, que é uma destinação errada, né? Digamos assim. Como é que vocês da CIMO trabalham essa questão dos lixões? Que ainda temos em Minas também, né? Exatamente. A legislação de 2014 traz como diretriz o encerramento dos lixões, mas também traz a perspectiva de que esse encerramento, onde desses locais em que ainda muitos catadores e catadoras atuam, eles sejam com políticas e estratégia para que essas pessoas sejam incluídas, para que essas pessoas, concomitantemente, adentrem uma associação ou possam conquistar aí também dignidade de trabalho fora do lixão. E o Conselho Nacional do Ministério Público também tem um guia interministerial aí que tem diretrizes também para que os promotores e promotoras de justiça atuem tanto visando o encerramento dos lixões, mas também nessa perspectiva de contribuir com a inclusão socioprodutiva dos catadores. Então, nós temos encontrado, sim, realidades bem duras, em que muitos catadores e catadoras nos municípios de Minas Gerais, que estão no programa de cidadania, ainda seguem atuando nesses locais de uma forma bastante precária, insalubre. Então, toda a nossa atuação é no sentido de envolver, de articular essa rede local, como já foi pontuado, né, de envolver os municípios, para que esses locais sejam encerrados, mas que concomitantemente os catadores e as catadoras possam aí estar em associações cooperativas, possam estar em galpões, possam conquistar... com lixo menos insalubre, né? Que Exatamente. Dos lixões é tudo misturado. Exatamente. Né? O lixo coletado seletivamente traz uma condição de trabalho, de saúde melhor, né, para os catadores. Exatamente. Então, a partir dos fóruns Lixo Cidadania, nos locais que ainda existem lixões, nós buscamos essa atuação no sentido de buscar a garantia dos direitos dessas pessoas. Paralelamente, também as promotorias seguem atuando para a regularização da destinação da disposição, né, para que os municípios possam aí, ou criar seus próprios aterros, ou de uma forma consociada com outros municípios, possam pensar em aterros de médio porte. E, da mesma forma, assim, com esse conjunto de parceiros, busca, através do fórum, pensar aí na construção de estratégias para que os catadores possam ter aí suas infraestrutura adequada, galpão, possam receber esse material de uma forma separada, né, como a gente falou, porque começa mesmo na nossa casa, né, a coleta seletiva, a lei fala de responsabilidade compartilhada, então nós, consumidores, somos os primeiros a ter essa responsabilidade dentro de casa. Então, a gente busca toda a atuação, pensar todos esses caminhos, né, que passam pela educação ambiental, que passa aí pela implantação de sistemas de coleta seletiva, pela garantia de infraestrutura adequada para que os catadores possam ter condições de trabalho adequadas. Então, toda a nossa atuação no sentido de envolver todos os interessados, todos os órgãos que também têm aí essa atribuição, essa responsabilidade, para que a gente possa pensar esse conjunto de ações através do Fórum Lixo Cidadania. Ótimo. Até tem um dado aqui que o Ministério Público está destinando o recurso, né, de um fundo especial, que é do Ministério, para um projeto que foi anunciado em junho, para pôr fim a lixões de 6 cidades. Esse trabalho também feito junto às prefeituras, em parceria aí com o CAOMA, né, que é quem lida com a questão ambiental, mas também pensando na questão social, né, doutora Sheila? Exato. Eu acho que a gente não pode ser simplista de achar que cumprir a lei já diz, não pode ter catador no lixão. A gente tem que cumprir a lei, né? Uhum. Agora, eu preciso compreender que essas pessoas hoje, elas sobrevivem desse material. Então, eu também não posso colocar elas à margem de uma possibilidade de ter renda, né? Você vai acabar com o lixão, mas aquelas pessoas que sobrevivem daquilo têm que ser amparadas de alguma forma. Exatamente. Então, por isso que, né, a proposta, né, e eu acho que até eu acho cabível mencionar que a gente desenvolveu um roteiro de atuação para os promotores e promotoras de justiça, né, em como
enfrentar essa situação nas suas comarcas, né? Quando se identificar não só a questão do lixão, que é talvez o mais grave, né? Eu acho que o lixão e pessoas em situação de rua sejam, assim, as violações de direito mais evidentes que a gente identifica, mas como também buscar fazer um diagnóstico adequado, né? A CIMUS tem essa disponibilidade de auxiliar, como trabalhar para implantar a coleta seletiva. Um dos eixos também que foi mencionado, né? É que como a CEMAD atua nesse processo e ela tem uma expertise também de auxiliar os municípios, às vezes muito pequenos, que não conseguem. Como que eu vou criar uma coleta seletiva? Porque existem muitos modelos, né? De um ponto verde, do porta a porta, às vezes o município que recolhe, às vezes a associação recolhe, vai para um galpão, tem a triagem. Existem vários modelos que podem funcionar, né? Por isso que a gente não tem uma receita pronta, né? Mas isso pode ser auxiliado, né? Dentro dessa perspectiva. E o roteiro, ele tem a ideia de, assim, uma possibilidade que, para além desses 64 que a gente já está atuando ou ainda vai incluir, todos os colegas que quiserem, outras comarcas que não estejam dentro do Fórum de Cidadania, possam, né, a partir de toda essa experiência acumulada aqui, especialmente, né, pela Marcela, que é a técnica de referência nesse tema na CIMUS, possam, né, desenvolver essas atividades nas suas comarcas, no estado como um todo, né, entendendo que, então, todo o passo a passo está bem descrito. Acho que seria importante só ressaltar, né, que existe essa síntese, né, de toda essa atuação disponível, né, para os promotores e promotoras do estado de Minas também. Um município que não tem coleta seletiva, não tem um aterro sanitário, tem só um lixão, como é que é a orientação? O que é o primeiro passo, né? Acabar com o lixão, né? Arrumar uma área com a estrutura para um aterro sanitário. E depois com as pessoas, como fazer, né? Como criar uma cooperativa e chegar à situação que hoje a gente tem em Belo Horizonte, que é mais organizada. É uma situação tanto complexa, que muitas vezes aqueles catadores, aquelas catadoras, eles estão ali por sobrevivência, eles não têm uma outra alternativa, né, dentro do mercado de trabalho formal. Então, para eles, o encerramento do lixão por si só pode gerar até um prejuízo maior, porque aquela pessoa imediatamente vai ficar sem acesso a trabalho e renda. Então, toda a nossa perspectiva de atuação, né, através do programa Lista Cidadania, é no sentido de reunir a rede de órgãos, porque trata-se de uma situação muito complexa. Não adianta simplesmente ir lá, encerrar, fechar as portas, impedir a entrada dos catadores, simplesmente porque aquelas pessoas vão ficar em uma situação mais vulnerável ainda e muitas vezes vão pular a cerca, vão retornar, porque elas precisam sobreviver daqueles materiais que ainda eventualmente possam estar sendo destinados a esses locais. Então, a nossa proposta é que várias cabeças, né, várias pessoas, vários órgãos, várias instituições, junto com os catadores que já estão aí organizados nos movimentos, possam pensar estratégias específicas para cada localidade. Muitas vezes vai envolver, sim, uma mobilização daqueles catadores, uma tentativa, por exemplo, né, a partir da assistência social, de criação de vínculo com aquele grupo, para que aquele grupo possa ir entendendo gradativamente, né, paralelamente aí, né, ao encerramento, à regularização da questão ambiental, né, do lixão, possam ir entendendo e possam ir pensando aí nessa possibilidade de criar uma associação. Então, nesses locais, a gente busca contar muito mesmo com a assistência social, com esses parceiros, no sentido de criar essa perspectiva de mobilização dos catadores, de orientação quanto aos direitos, de orientação, né, em relação à própria questão ambiental, como a Shirley, né, a doutora Shirley pontuou, o encerramento dos lixões. A gente está até atrasado, né, a nossa primeira meta, né, a partir da Política Nacional de Resíduos Sólidos, é de encerramento dos lixões em 2014. Agora a gente tem uma meta aí para 2024, mas a gente está, né, numa situação de muito atraso ainda em relação à nossa destinação, à nossa disposição final aí dos resíduos sólidos. Então, é uma situação complexa que envolve aí vários olhares aí da política pública e a gente busca atuar por aí, pensar estratégias para que a gente regularize a questão ambiental, mas paralelamente os catadores possam ter essa alternativa de se inserir numa associação, de estarem também inclusos na política pública de coleta seletiva. Perfeito. Marcela, obrigada. Doutora Shirley, Silvana, obrigada por ter vindo aqui para nos trazer sua experiência de vida, tá? Obrigada. E a gente fica por aqui com Além das Montanhas de hoje, mas a gente volta diariamente com temas de interesse social. Até breve.